Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e começou a temporada de balanços do segundo trimestre de 2021 e como prometido eu vou trazer aqui a análise de alguns balanços para vocês. Hoje nós vamos começar então falando do balanço das indústrias home que reportou aí bons resultados, mas vamos ver se é isso mesmo. Após a vinheta eu te mostro a análise do balanço. Agradecendo aqui os mais de 3.350 inscritos, se você não inscrevendo, clica aí no inscrever, ative o sininho para receber críticas, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Fazendo aqui nosso disclaimer, as informações e materiais disponibilizados aqui não servem qualquer menção, indicação, conselho investimento, uma decisão do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da Epic Capital, posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guiadoinvestidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. Quer bater papo contra os investidores sobre análise técnica fundamentalista e macro do mercado financeiro? Eu te convido para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. Vamos lá para o resultado geral então da Home. Primeiro ponto que a gente vai avaliar é o volume de receita, tá? A Home ela negocia máquinas de fabricação própria, máquinas da Burkhardt Weber e da linha de fundidos e usinados. Bom, no segundo trimestre de 2021, ela vendeu aí 332 unidades de máquinas home, bem acima do primeiro trimestre deste ano e muito mais acima ainda do que o segundo trimestre de 2020, lá no auge da pandemia. A variação aí foi de 142,3% de vendas a mais. Comparando os dois semestres, né, o primeiro semestre de 2021 vendeu aí 551 unidades contra 301, uma alta aí de 83%. Já com relação a máquinas Burkhardt Weber, vendeu aí 5 unidades no segundo trimestre de 2021 e no comparativo semestral vendeu 3 máquinas a menos, equivalente aí a 37,5%. Já na linha de fundidos e usinados, vendeu aí 7.329 toneladas, 26,2% acima das 5.808 do primeiro trimestre de 2021 e 71% a mais aí do que o segundo trimestre de 2020. No comparativo semestral, tivemos uma alta aí de 57,2%. De acordo com a companhia, os últimos anos têm sido marcados por um ambiente de incerteza e de alta volatilidade, com grandes desafios em relação às previsões de volume de produção, por exemplo. Diante disso, a empresa continuou implementando medidas com o objetivo de tornar a estrutura mais leve e a forma de planejar e produzir ainda mais ágil e flexível para responder rapidamente às operações de demanda. Com relação à receita operacional líquida, ela foi de 351,4 milhões de reais, alta de 79,3% comparando o segundo trimestre do ano passado, onde tinha ficado apenas em 196 milhões. Bem acima dos 222 milhões reportados no último trimestre, mostrando um aquecimento do mercado para a home. No comparativo semestral, foi vendido aí 574 milhões versus 361 milhões com o primeiro semestre do ano passado, alta de 58,6%. A margem bruta do negócio ficou em 32,7%. O lucro operacional, que é o EBIT, 56 milhões, nada mais nada menos aí do que 444% a mais do que o último trimestre, que foi de 25,3 milhões de reais. No comparativo semestral, a alta foi de 442%, porque a Home faturou aí de lucro operacional 81,4 milhões versus 15 milhões do ano passado. A gente tem que notar que, de fato, a base do ano passado ela é muito fraca, né? Por isso que tem esse avanço bem proeminente. A margem operacional ficou em 15,9%, o resultado líquido ficando aí em 42,8 milhões, alta de 277% comparando o resultado do ano passado e 106% maior do que o último trimestre. Na comparação semestral, a alta aí foi de 21,8%, chegando a 63,5 milhões de reais contra 52 milhões do primeiro semestre do ano passado. A margem líquida, que é a capacidade que uma empresa tem de rentabilizar seu produto ou serviço, ficou em 12,2%, bem superior aí aos 9,3% do primeiro trimestre e infinitamente superior ao segundo trimestre de 2020, ficando somente em 5,8%. Mas a média, né, do acumulado do semestre ficou em 11,1%, enquanto que no primeiro semestre de 2020 era de 14,4%. Então, provavelmente aqui o primeiro trimestre de 2020 para a Home foi muito bom. De acordo com a empresa, ao longo dos últimos anos foram efetuadas diversas otimizações, principalmente nas estruturas indiretas
e na automatização de processos internos. Também reforçaram o foco em projetos de redução de custos e despesas, além da realização de investimentos em automação e produtividade centrados no incremento da rentabilidade, o que pode se notar desde o ano de 2017. Estrategicamente, a empresa definiu como prioridade o desenvolvimento de novas gerações de produtos com evolução significativa no conteúdo tecnológico alinhado às necessidades da indústria 4.0, sendo que as primeiras linhas lançadas em 2008 e 2019 estão fazendo sucesso no mercado doméstico e internacional. Vamos pro EBITDA agora, ficou em 66,4 milhões, alta aí de 245% com relação ao segundo trimestre do ano passado e 87,7% superior ao primeiro tri de 2021, que também sofria lá um pouco com restrições da Covid-19. No comparativo semestral, alta de 213%, chegando a 101,9 milhões de reais de EBITDA. Já os investimentos chegaram a 19,4 milhões, alta de 479,2% no comparativo aqui do ano passado, que foi de 3,3 milhões. Obviamente, em momentos de crise, as empresas põem o pé no freio para os investimentos, para sua capacidade de expansão. Mas no comparativo com o último trimestre, a alta foi de 6%. Então, a Home vem, de fato, fazendo aí melhorias na sua capacidade operacional e isso, de fato, reflete em melhores margens que ela vem apresentando ao longo dos trimestres. Vamos falar agora da entrada de pedidos. No segundo trimestre de 2021, com relação a máquinas home, houve um faturamento aí de 219 milhões de reais, tá? Alta de 100% com relação aos 109 milhões encontrados no segundo trimestre de 2020, mas ficou praticamente estável com o trimestre anterior. No semestral, a alta foi de 122,5% no comparativo com o primeiro semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2020. Já com relações às máquinas Burkhardt Weber, houve aí uma estabilização, houve aí uma queda de 50,1% com relação ao último trimestre, saindo de 53 milhões para 26,7 milhões de reais. E para fundidos e usinados, queda de 11,8% com relação ao último trimestre, que foi de 135 milhões de reais, agora fechando em 119 milhões. Na base semestral do ano passado, de fato, sempre vai apresentar um crescimento, 66,9%, chegando aí a 254 milhões versus 152 milhões. De acordo com a Home, a companhia tem buscado alternativas para viabilizar novos negócios a seus clientes, como a locação de máquinas, por exemplo. Tais iniciativas contribuíram para o bom resultado. Desde o lançamento desse novo produto em 2020, foram firmados contratos no montante de 38,6 milhões de reais. Sendo que em 2021, tais contratos somaram 16,1 milhões. Os contratos de locação de máquinas possuem vigência de 12 até 24 meses. Vamos falar agora da receita operacional líquida por região geográfica? No primeiro semestre de 2020, as receitas da Home vinham 57% do mercado doméstico, 27% da Europa, 1% da América Latina, 3% dos Estados Unidos e 12% da Ásia. Um ano depois, o cenário mudou. A Home acabou focando mais no cenário doméstico, ficando aí com 74% das receitas. A Europa encolheu bastante, chegando a 19%, a América Latina aumentou a sua participação, Estados Unidos se manteve constante e a Ásia aí teve a sua contribuição para as receitas da Home praticamente dizimada. Então, uma maior concentração no mercado, isso aumenta um pouco o risco caso tenha um choque sistêmico aqui no Brasil. Vamos trazer agora a evolução de posição líquida de caixa. Lá no final do ano de 2020, a Home tinha 110 milhões de reais em caixa. Gastou 152 milhões para fazer o seu estoque, distribuiu 75,5 milhões em juros sobre capital próprio, fez aí 37,7 milhões em investimentos, pagou aí 4,7 milhões à fabricante dos produtos que ela não fabrica, recebeu 31,5 milhões de adiantamento de clientes, 56,6 milhões de fornecedores, gerou um EBITDA de 101,9 milhões de reais e teve outras despesas aí da ordem de 34,3 milhões de reais. De modo que a posição de caixa líquido da Home no dia 30 de junho de 2021 era negativa em 4,4 milhões de reais. Segundo a Home, a evolução da posição líquida no caixa no primeiro semestre de 2021 apresentou as seguintes principais variações. Primeiro, aumento dos estoques devido ao crescimento de cerca de 33% na carteira de pedidos. Notou-se também crescimento na conta dos fornecedores, reflexo do aumento de estoques. Além disso, pagamento de juros sobre capital próprio declarados em dezembro de 2020 e março de 2021 e pagos em janeiro e abril deste ano. Além disso, investimentos realizados no primeiro semestre de 2021 destinados à manutenção, produtividade, flexibilidade e competitividade das demais unidades do parque industrial.
e também relativos a novos negócios como o de locação de máquinas. E por fim, aumento da conta de adiantamento de clientes devido ao aumento do volume de novos pedidos e, consequentemente, da carteira de pedidos. Esse EBITDA aqui ele já está baseado numa melhor margem operacional, que foi devido ao maior volume de receitas aliado ao foco em projetos voltados à melhoria de eficiência operacional e ao controle eficiente das despesas operacionais, que resultou na evolução das margens operacionais. Agora você pode estar preocupado aqui que ela está com caixa líquida negativo. A empresa explica que as aplicações financeiras são realizadas com instituições financeiras, com baixo risco de crédito e tem rentabilidade substancialmente atrelada ao CDI. A posição consolidada líquida em caixa em 30 de junho foi negativa. Beleza. Mas a empresa tem investimentos realizados, que não é o CAPEX, que é aquele 37,7 milhões ali embaixo, mas são investimentos que ela própria faz para rentabilizar o caixa dela. Além disso, nós temos os empréstimos, né? E esses empréstimos destinam-se basicamente na modernização do Parque Fabril, pesquisa e desenvolver novos produtos e financiamento de exportação e importação. Então, em 30 de junho, o montante dos financiamentos em moeda nacional era de 66,4 milhões de reais e o montante de moeda estrangeira 102,9 milhões, totalizando aí que a empresa tem de dívida 169,3 milhões de reais, sendo que 35,5 possuem vencimento em até 12 meses. Então, em 30 de junho de 2021, a companhia possuía registrado como caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras um montante aí de 164,9 milhões de reais. Então, como ela tem aí 164,9 milhões em caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras e uma dívida de 169,3 milhões, é por isso aqui que o fluxo de caixa está negativo em 30 de junho de 2021. Mas essa dívida de 169,3 milhões não vai vencer toda de uma vez. Então, tranquilidade aqui nesse ponto. No segundo TRI de 2021, os custos chegaram aí a 58,7 milhões de reais, bem acima dos 50 milhões registrados no trimestre anterior e 44,7 milhões registrados lá no segundo trimestre de 2020. No comparativo semestral, houve uma alta aí de 23,3% nos custos totais, chegando a 108,8 milhões de reais, bem superior ao primeiro semestre de 2020, ficando aí em 88,3 milhões de reais. Onde que a mão pesou mais? No segmento comercial, houve alta de 24,7% comparado ao último trimestre e 37,1% comparado ao trimestre do ano passado. Aumentou também em pesquisa e desenvolvimento, 11,9%, chegando a 6,9 milhões. Despesas gerais administrativas subiu 3,9% comparado com o trimestre passado. E participação em honorários da administração aqui, fez pagamentos para administração, bonificação e tudo mais, 40,9% superior ao praticado no último trimestre, saindo de 2,9 milhões para 4,1 milhões. Então, ficar de olho nisso aí. E aí, pessoal, a Home reportou bons resultados, mas é um momento para ficar em alerta porque a base comparativa, que é o segundo trimestre de 2020, era bem ruim. Vamos ver se a retomada da economia faça com que a Home obtenha melhores resultados nos próximos trimestres. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, participe do grupo de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos, esses são os parceiros e App Capital Game Store, está nas comunidades exclusivas e gratuitas do Telegram, eu te aguardo lá. Qualquer dúvida, já sabe, coloca aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo!